E aí, povo, buenas? Edson aqui mais uma vez. Para você que me acompanha aqui no meu canal, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal aí para me ajudar. E vamos para cima. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem interessante que tem sido bastante falado na internet. Então eu optei por utilizar a gravação de um vídeo que eu fiz na estrada, né? E o áudio hoje eu tô fazendo no microfone, mas sem necessariamente tá dentro do carro, para ter um pouco mais de roteiro no meu áudio, sabe? Que é um assunto que tá muito em alta recentemente, sobre solidão e solitude, sabe? Porque para a grande maioria das pessoas, a ideia de solidão e de solitude quase sempre vem num conceito mais negativo, né? Da vivência da pessoa. E isso não é necessariamente verdade. Então, para mim, que tem uma personalidade bastante introspectiva e bastante introvertida, a ideia de ficar sozinho, longe das pessoas, é muito relevante. E o carro é um desses lugares onde eu consigo obter o meu momento aí de solitude, na verdade, né? Porque solidão, a grosso modo, seria uma situação em que a pessoa tá sozinha, digamos assim, mas não por vontade dela. Enquanto que solitude seria uma escolha de se estar sozinho. E muitas vezes você pode estar sozinho, né? Com os seus pensamentos, mesmo diante de outras pessoas, ou mesmo diante de movimento de outras pessoas, como é o próprio caso de você estar dirigindo dentro do carro, né? Então, eu acho que uma coisa relevante aqui na história é o quanto a ideia de estar sozinho ou estar em solitude é algo negativo diante da nossa sociedade, e enquanto que isso na verdade não é bem assim, porque boa parte dos nossos pensamentos e reflexões importantes para a nossa vida a gente faz sozinho, né? Faz por si mesmo, num momento assim um pouco mais de introspecção mesmo. Você só consegue fazer isso se você não tiver gente por perto perturbando. Então, ou interagindo, né? Perturbando não, mas interagindo, né? Então, de cara assim, a ideia de que o conceito de solitude é algo ruim, ele cai por terra, porque boa parte das nossas reflexões a gente faz em solitude. Você não consegue refletir de maneira, principalmente de autoconhecimento, essas coisas assim, com gente conversando com você. É uma situação bem individual, assim, né? E aqui em São Paulo, né, que a cidade onde eu vivo é São Paulo, meio que é bem difícil de você encontrar lugares para você fazer isso, sabe? Porque você tá dentro do metrô, tá cheio de gente, você tá dentro do ônibus, tá cheio de gente, você tá em casa, tá cheio de gente. Houve época que eu morei sozinho, hoje eu moro com a minha irmã, mas se você tá dentro de casa, muitas vezes, mesmo que dentro de casa, propriamente dito, você não tenha mais gente, do lado de fora tem gente conversando, tem ali o bar, sei lá, fazendo barulho, gente interagindo e etc. Então, dentro do carro, isso é uma coisa que você consegue controlar melhor, porque por mais que tenha movimento lá de fora, você inclusive pode pegar o próprio carro e dirigir para um lugar um pouco mais sei lá, livre de pessoas, né? Quanto existe uma espécie de janela, de caixa, de caixa, que você fecha quando você fecha as portas e os vidros do carro, e você consegue ter um momento assim bem solitário, de maneira intencional, que de vez em quando eu faço, inclusive, mas no meu caso eu ainda opto por dirigir para o interior, ver a natureza, etc, né? Inclusive isso é uma das coisas que se diferencia de quem gosta mais de andar de moto, apesar de que eu gosto das duas, né? Tanto de andar de carro como de moto. É que a moto você sente mais a natureza, tem mais sensação, né? Por causa do vento, do barulho, do próprio ronco do motor da moto, você sente mais as curvas e etc. E enquanto que o carro você sente menos, né?
Você se fecha um pouco mais e aí você reflete um pouco mais, mesmo durante o movimento da direção. Então isso é uma das coisas bem interessantes. Quando eu comprei o meu carro, eu percebi isso de cara, que seria um ponto um local de reflexão. Inclusive, muitas situações, né, de relacionamento, de casais, né, às vezes você vê a mulher falando, né, que o cara dá mais importância ou mais valor, muitas vezes, pro próprio carro do que pra ela. E alguns caras falam assim, que o carro é como se fosse uma extensão do próprio corpo, porque de fato como existe esse momento de solidão, mesmo para uma pessoa que seja casado, que divida a vida com uma mulher e etc, né? Eu tô falando do homem, no caso, né? Ainda assim ele consegue ter um momento ali sozinho dele, muito particular, e que pessoas que são introvertidas, que não é o meu caso, não só gostam desse momento, como sentem uma certa necessidade. Eu sinto necessidade de estar nesse meu momento ali de solitude, pensando e analisando sobre a vida. Eu penso sobre muitas coisas, né? Quando estou dirigindo, muitas vezes eu faço planejamento financeiro e principalmente tomada de decisão, assim, que nem eu estou pensando em comprar a minha moto até o final do ano, desse ano, né? Antes do final do ano. E essa foi uma decisão que eu tomei há poucos dias, assim, dirigindo. E eu analisei, refleti, fiz as contas financeiras, juro, etc. Seria melhor eu dar uma entrada maior, ou esperar um pouco mais, ou então comprar logo a moto. E aí tem todo um cronograma melhor para eu cumprir, porque daí final do ano é verão, e aí eu consigo viajar um pouco com a moto. Enfim, é uma tendência de eu comprar a moto nesse ano, por exemplo. E isso foi uma tomada de decisão que eu tive dentro do carro, refletindo, dirigindo, assim, na estrada e fazendo as curvas, né, da estrada e pensando, pô, mas se eu tivesse de moto aqui e tal. E então foi uma tomada de decisão, inclusive, que eu tive dentro do carro, num momento de reflexão, assim. Então, nesse espaço individual que a gente tem dentro do carro, eu considero como um dos lugares mais fáceis de você adquirir de solitude numa cidade como São Paulo. Então, ali você está sozinho, você sente o teu carro, o carro é uma extensão do teu corpo, você está fechado, você está refletindo, tem um movimento. E daí tem a grande vantagem em relação à moto, que se chover, você continua de uma boa, né? Aliás, eu adoro dirigir na chuva. Eu adoro dirigir na chuva e adoro também dirigir sob neblina, assim, sabe? Sabe aquela sensação de neblina, de asfalto molhado, com um certo grau de risco? Eu gosto, não sei explicar o porquê, acho essa sensação muito boa. Gosto também de dirigir à noite, mas eu tenho evitado muito dirigir à noite por questões de que quando eu viajo é preferível eu dirigir de dia, até porque é mais perigoso à noite e toda a minha organização de viagem costuma se refletir numa direção durante o dia. E eu aproveito também melhor a viagem, né? Sinto mais a paisagem quando eu estou viajando de dia. Mas para momento de reflexão, dirigir à noite também seria excelente. Inclusive já fiz isso no passado, recentemente menos. Prefiro dirigir para o interior, mas é uma situação interessante também. Dirigir à noite, dirigir na chuva, dirigir em situações de neblina, eu acho isso muito da hora, assim. É um gosto pessoal meu. E aí, né, reforçando de novo, né, para encerrar o vídeo aqui, a ideia de solidão e solitude, né? Que geralmente quando você está em solidão, você sente algo, você sente a falta muitas vezes de alguém, e muitas das vezes, em sua absoluta maioria, essa sensação de falta não depende da sua opinião ou da sua decisão. Muitas vezes tem a ver com uma outra pessoa. É quase como se você tivesse sido colocado ali. Por isso a ideia de que solidão é algo um pouco negativo, porque uma boa parte das vezes E enquanto que solitude é você apreciar a própria companhia, assim, sabe? Você curtir, você sentir você mesmo com o mundo, sabe? É um grande momento de reflexão e
eu, enquanto uma pessoa de personalidade introvertida, não só gosto, como tenho a necessidade de fazer isso, sabe? Eu sinto muitas vezes a necessidade de estar sozinho, de estar refletindo. Aliás, criar conteúdo aqui pro canal tem sido uma coisa bem legal, porque alguns temas que eu vou abordar aqui, que eu já comecei a abordar, o de hoje, por exemplo, são temas assim que eu gosto de analisar e fazer autorreflexão, e quando eu posso fazer, isso me faz muito bem pra mim. Eu sinto a necessidade de fazer esse tipo de reflexão, certo? Então, se você curte esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu curtir aqui embaixo no joinha, e vamos pra cima.